Vamos saber um pouco mais sobre o Alzheimer e o Parkinson? Eu vou explicar de forma breve o que são o Alzheimer e o Parkinson, destacando as diferenças entre essas duas condições neurológicas. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e este é o canal Longe Perto dos 60. Inscreva-se agora, deixe o seu like, acione o sininho e depois volte sempre, porque aqui nós teremos novidades todas as semanas. Então vamos lá. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que afeta a memória e outras funções cognitivas. É o tipo mais comum entre todos os tipos de demência. O Alzheimer é causado pela formação de placas de beta-amiloide e emaranhados de proteínas tal no cérebro, que danificam e matam as células cerebrais. Os sintomas iniciais incluem lapsos de memória, dificuldade em lembrar informações recentes, desorientação espacial e confusão. Com o tempo, a pessoa pode perder a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia, de reconhecer pessoas e também de se comunicar com elas. Não há cura para o Alzheimer, mas há tratamentos que podem retardar a progressão dos sintomas, como medicamentos que melhoram a comunicação entre as células cerebrais. Porém, e aqui eu quero chamar muita atenção, porém, a prevenção existe e é de extrema importância. Ela inclui adotar hábitos saudáveis, como exercícios físicos e exercícios mentais regulares, alimentação natural e balanceada, controle das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, coisas que a gente segue sempre falando por aqui, e manutenção de interações sociais, entre muitos outros motivos, e depois eu também, rapidamente, vou passar mais adiante. O Parkinson, por sua vez, é uma doença neurológica crônica que afeta os movimentos e ocorre devido à degeneração dos neurônios que produzem a dopamina no cérebro. A doença de Parkinson está associada ao aparecimento de sintomas motores, como tremores, rigidez muscular, lentidão nos movimentos e instabilidade postural. Além dos sintomas motores, os pacientes também podem desenvolver problemas cognitivos e emocionais, como depressão, dificuldades com a memória e alterações no sono. O Parkinson também não tem cura. E os tratamentos que se fazem quando o diagnóstico é estabelecido incluem medicamentos que aumentam os níveis de dopamina ou imitam a sua ação no cérebro, além de terapias físicas para melhorar a mobilidade e a coordenação. E agora nós vamos falar sobre as principais diferenças entre o Alzheimer e o Parkinson. Isso até me foi solicitado. O Alzheimer afeta principalmente as funções cognitivas, como memória, raciocínio, enquanto o Parkinson começa afetando os movimentos e a coordenação motora, mas, com o tempo, poderá evoluir e também prejudicar as funções cognitivas. O Alzheimer costuma ser identificado pela perda de memória e confusão mental, enquanto o Parkinson é reconhecido pelos tremores e a rigidez muscular. Ambas as doenças são muito comuns em pessoas idosas, mas também pode acometer pessoas com idades mais jovens. Elas causam, as duas doenças, um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, assim como também as suas famílias. Mesmo sem cura, essas duas doenças podem ter seus sintomas controlados e melhorar a qualidade de vida por meio de tratamentos, terapias e suporte adequado. O impacto de doenças como o Alzheimer e o Parkinson na vida do paciente e de seus familiares é profundo, afetando a saúde física e emocional de todos, sem exceção. Então vamos tentar ver assim, quais os impactos do Alzheimer na vida do paciente. Ao longo do tempo, a pessoa pode esquecer dos seus familiares, dos seus amigos e até a sua própria identidade. Além da memória, outras funções cognitivas, como o raciocínio, o planejamento e a capacidade de se comunicar, se deterioram, deixando a pessoa dependente
até para as tarefas mais simples do cotidiano. Os pacientes com Alzheimer frequentemente se perdem em lugares familiares, conhecidos a eles, confundem os dias, os horários e têm bastante dificuldade de compreender o ambiente ao seu redor. Isso pode gerar medo, frustração e ansiedade aos portadores de Alzheimer. Essa doença pode provocar alterações de humor, como depressão, irritabilidade e até um comportamento agressivo, o que afeta ainda mais as relações sociais e familiares, porque normalmente ninguém sabe lidar bem com as agressões que podem decorrer como sintomas desta doença. O Alzheimer pode levar a comportamentos como agitação, repetição de perguntas ou de frases interminavelmente e até alucinações ou paranoia nos estágios mais avançados. À medida que a doença progride, o paciente perde a capacidade de cuidar de si, necessitando então da ajuda dos seus familiares ou de cuidadores para atividades como as alimentares, alimentação, higiene pessoal e mobilidade. E aí, vamos lá. Quais são os impactos do Parkinson na vida do paciente? O Parkinson afeta gravemente a capacidade de controlar os movimentos. O paciente pode ter tremores involuntários, rigidez muscular, lentidão nos movimentos e perda de equilíbrio, limitando severamente a mobilidade. Tarefas simples como andar, escrever, até o falar ou comer, podem se tornar extremamente difíceis para quem tem o Parkinson. Inclusive, a rigidez muscular pode causar dor e desconforto. Outra coisa que é importante, já que eu falei ali que pode afetar, o Parkinson pode afetar a fala, que ao afetar a fala, a comunicação pode ficar lenta e difícil, e o paciente pode ser levado ao isolamento. A fadiga extrema e os distúrbios de sono são comuns no Parkinson, o que piora sensivelmente a sua qualidade de vida. Além dos problemas motores, muitos pacientes com Parkinson desenvolvem sintomas cognitivos e emocionais, como depressão e ansiedade, ao longo do processo da doença. Em estágios mais avançados, pode até desenvolver demência. E quais são os impactos diante destas doenças nas famílias destes pacientes? Cuidar de um familiar com Alzheimer ou com Parkinson pode ser emocionalmente exaustivo, mas ver a pessoa amada perder as suas capacidades físicas e cognitivas, até a perda da sua própria identidade, principalmente isso no Alzheimer, é doloroso demais e pode gerar sentimentos de muita tristeza, frustração e até culpa. Além disso, também há a sobrecarga física ao cuidador destes pacientes. A ajuda física aos portadores de Parkinson pode ser ainda mais exigente, especialmente nos estágios mais avançados, onde o paciente pode ter muitas quedas e com frequência. E agora, qual o impacto financeiro que essas doenças geram? Pessoal, aqui é muito importante, a gente não se dá conta, mas o impacto financeiro é bastante significativo. O cuidado contínuo com os pacientes com Alzheimer e Parkinson pode gerar custos significativos e frequentemente fora do orçamento do doente, inclusive envolvendo o orçamento familiar para dar o suporte necessário à atenção à saúde desses pacientes. Isso inclui despesas médicas, medicamentos, tratamentos especializados, adaptação da casa e, em alguns casos, a contratação de cuidadores profissionais 24 horas por dia. Além disso, o familiar cuidador pode precisar reduzir suas horas de trabalho ou até parar de trabalhar para se dedicar ao cuidado do paciente, o que vai, inevitavelmente, afetar negativamente a renda do grupo familiar. É possível que os familiares enfrentem problemas como depressão e ansiedade e até problemas físicos, como dores no corpo, pela exigência do cuidado. E isso pode demandar também a necessidade de cuidados técnicos e profissionais de especialistas da área da saúde mental,
e da saúde física. Cuidar de alguém com uma doença degenerativa sem o suporte adequado pode comprometer seriamente a saúde do próprio cuidador. E agora, gente, para concluir, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson impactam profundamente na vida dos pacientes, tirando deles progressivamente a independência e a autonomia e exigindo adaptações constantes para a sua sobrevida. E para os familiares o desafio é imenso e consiste em fornecer cuidados que exigem grande dedicação e muito, muito, muito amor. Essas doenças estão aumentando junto com o aumento da longevidade, mas nós podemos minimizá-las com a aquisição de bons hábitos. Vamos agir desde hoje para evitar este indesejável destino às nossas vidas? Gente, pensem bem, está nas nossas mãos fazer prevenção. Fica aqui o convite. Por hoje eu agradeço e aguardarei a todos vocês na próxima semana, porque nós teremos novidades. Beijos!